Estariam nesse nível significante, o que não basta para construir uma representação do mundo. Para aparelhar o seu gozo ao significante do grande outro, é preciso renunciar a uma parte de gozo, em troca do reconhecimento e do amor do grande outro. No autismo, não há essa renúncia, o que impossibilita a representação do mundo ao não dispor do significante do grande outro. Entretanto, né, e aí é um ponto interessante, não sei se vocês notaram, mas em nenhum momento do livro Daniel Dennett relata ter passado ou se submetido a nenhum tipo de processo terapêutico, né? Então, assim, ele tinha todo aquele comprometimento do seu comportamento, todas aquelas dificuldades sociais, mas não consta que ele tenha ido a nenhum psicólogo, a um médico, a qualquer profissional, né, para abordar isso. E aí o Nominé coloca essa questão. Como ele passou desse estado autístico àquele no qual evolui, se endereçando aos outros com vontade de lhes transmitir algo, né? Que é particularmente interessante, que ele é um sujeito que inicialmente ele está ensimesmado, né? Está muito voltado para si próprio, quase não tem amigos, normalmente ele faz amizade em poucos momentos com pessoas que são estrangeiras, né? Mas ele, por exemplo, ele tem que se dirigir às pessoas, ele vai ensinar, ele vai transmitir, né, informação, vai transmitir conhecimento, né? E aí ele propõe como resposta o encontro com outra língua e a necessidade de passar pela tradução e pelo manejo dessa outra língua a partir de uma experiência que vivenciou de afastamento de sua família. Dessa forma, é possível perceber o impacto que sua viagem para um país estrangeiro, com uma língua estranha, afastado de suas rotinas, permitiu a Temet reorganizar-se e produzir mais laços sociais. Aliás, não por acaso, uma das decisões de Temet foi aprender a língua local, né, que não era uma obrigação dele, ele foi para a Lituânia para ensinar inglês, né, para as pessoas de lá, né, e nenhum dos seus colegas voluntários se dispôs a aprender o lituano. Ele foi a única pessoa que teve esse interesse, né? Além disso, buscou estabelecer laços de amizade e um reconhecimento de sua orientação sexual. Assim, aquilo que inicialmente surgiu como o dar algo de si aos outros, né, oferecer a língua inglesa aos lituanos, tornou-se um tomar algo do outro, né? E aí eu interrogo se é um outro ou um grande outro, né? E torná-lo seu. Essa solução encontrada por Temet, né, esse autista extraordinário, ela pode ser aplicada a outras pessoas com essa condição, né? Como encontrar saídas para as questões de cada sujeito autista? Então, o que eu acredito é que essas são perguntas que Nascida em um Dia Azul suscita e instiga, né, para nós que nos debruçamos sobre essas questões do autismo. Obrigado. E aí eu acho que agora a gente pode abrir para questões, né, caso alguém tenha interesse de colocar alguma coisa ou falar diretamente ou colocar no chat. Bruno, eu tenho uma coisa, tenho uma coisa aqui, tenho algumas perguntas a você que eu achei bem interessante, esse seu desenvolvimento, né? Os outros foram bem legais, bem próximos da história. Eu achei que as meninas fizeram isso aí legal, mas as questões vêm do seu. Veja só, você considera essa situação de Temet, né? Essa é a questão dele com a linguagem. Ele pôde, porque ele tinha toda uma visão, uma sinestesia, né, neurológica, de que fala o livro, uma sinestesia neurológica que o colocava numa situação especialíssima de ver cores, movimentos e formas para letras e números. Ele teria
Veja só, outra coisa que me chama a atenção, aí nesse caso eu pergunto, esse aprendizado, essa saída, porque ele sempre falou, com 1 ano e pouco ele já falava, né? Então, essa continuidade, essa aproximação da língua escrita e falada, teria se dado por essa sinergia neurológica, por signos. Qual é a tua opinião? Signos, porque significante fica meio, às vezes, complicado de entender isso. E quando ele, por exemplo, ele se dedica a línguas estrangeiras, eu lembro desses relatos, essas reportagens com autistas não de grande saber, como é ele, que é totalmente... ele é gênio, né? Ele tem ilhotas de genialidade, como diz o Maleval, mas nessas ilhotas ele dá o recado dele, porque nos outros ele tem sempre a dificuldade de coisas que ele tem que imaginar, que ele tem que... as metáforas, não é? E a relação com pessoas, bom, enfim, e tudo que as meninas já disseram antes. Bom, então, agora vê só, nessa questão da língua, eu me lembrei de autistas que o pessoal fala no maior estardalhaço, menino de tantos anos só fala inglês. Aquele dali só fala inglês para não comunicar, porque ele não comunica nada com a família, ele não se comunica com a família, ele se comunica com um estereótipo lá, um boneco, um filme, um negócio que fala inglês. Então, ele tem aquele aprendizado próprio desse cinema, desse filminho, desse contexto, mas não para comunicar. Com quem? Com os pais? Com a família? Eu acho que assim, o Daniel Tammet, ele é um sujeito muito particular. Então, assim, ele tem habilidades que, por exemplo, Ponto eu disso também. não... Oi? Ele se... ele se mistura um pouco disso, né? Do despertar por uma língua que não era dele e que ele aprendeu. Agora, uma coisa que me causa curiosidade, que eu não sei como é que você vê, é o fato de ele poder transmitir. Ele como se diz, ele conseguiu uma capacidade que não tem os autistas de iniciar uma conversação, de se colocar em primeiro lugar. E como professor, isso é bem complicado, né? Porque o professor tem que puxar e ir, e ir, e ir. E ele, para os autistas, tem um negócio que se chama emetteur. Como é isso aqui? Emissor. Então, ele é o emissor, ele é o autor da fala dele. Isso me chamou a atenção. Você entendeu, sim, Bruno? Me dá a tua opinião sobre isso tudo. Eu acho que, assim, inicialmente, né, e aí eu acho que Cristina, Luísa também viram isso, desde criança ele já começou a falar outras línguas. Então tem um trecho no livro em que ele chega a um casal que parece que veio da Finlândia, e aí ele aprendeu palavras em finlandês, só que ele não usava aquilo com uma função comunicativa. Então ele falava bom dia, não sei o quê, mas não interagia realmente com as pessoas. E na escola ele estudava francês, ele estudava alemão, ele começou a estudar outras línguas. Tem a questão de que... Mas eu acho que a grande mudança realmente foi essa viagem dele para a Lituânia, porque lá ele assumiu uma posição diferente enquanto sujeito, né? Como você colocou mesmo, essa coisa dele se propor a ser professor de inglês para os lituanos, obrigava que ele se deslocasse da sua posição, né? Que ele se colocasse nessa questão de, como você disse, ser um emissor em relação aos outros. Ele fala inicialmente das dificuldades dele, né, nesse lugar, e o quanto o acolhimento das pessoas que estavam ali enquanto professoras foi útil ou foi válido para diminuir a ansiedade dele, para que ele conseguisse exercer aquele papel, aquela função, né?
Eu Sim, acho também que essa questão dele se colocar no lugar do estrangeiro ali fazia com que as pessoas se dirigissem a ele de uma forma diferente. Então, assim, é aquela coisa. É uma coisa você ser o esquisito da escola e é outra coisa você ser o você estranho ser um que é estrangeiro, estrangeiro, aham, é que bem tem costumes diferente. diferentes e tudo, e que as pessoas normalmente estão mais dispostas, digamos assim, a aceitar, ter uma abertura maior, né? Então, acho que isso também contribuiu. E ele, de certa forma, com essa viagem, ele se tornou muito mais independente. Então, assim, por exemplo, Uhum. quando ele era criança, ele passava o tempo todo na infância, sentado no quarto dele, parado, e todo mundo Uhum. sabia que ia encontrar ele ali a qualquer momento e tudo, É, né? Tinha a questão das rotinas, quando ele era criança, que só podia ir para a escola por um determinado caminho, aquela coisa bem típica, realmente, sim. da busca da mesmice, da repetição e tudo, né? Quando ele Quer dizer, parte para esse lugar novo, ele tem que reorganizar a sua vida toda e a sua posição de sujeito também. sujeito. Aham, ok. Ele sai da posição ele cria uma, ele criaria um, sairia de um sistema de signos para um sistema de significantes. Eu acho, ele tem sucesso nisso. Se ele muda, ele tem sucesso nisso, na tua opinião? Bom, a minha impressão é que ele continua trabalhando com signos. Tem. Tem. Inclusive, quando ele vai falar, por exemplo, do aprendizado de uma língua estrangeira, ele faz associações diretas. Né? Então, tal coisa significa tal coisa em Ah, inglês. Então, isso começa a organizar. Por isso, ele começa os estudos dele, como Cristina falou, com um dicionário, com um livro infantil, com coisas que limitem um pouquinho mais essa aham. polissemia da língua. Né? Não sei se Cristina Da teria outras língua. coisas a colocar em relação a Agora, isso. deixa eu só perguntar, só fazer uma observação que eu acho bem interessante, e quem faz essa observação, pelo menos a primeira pessoa que eu ouvi falar disso, foi Cristina Kupfer. Cristina Kupfer, ele teve 8 irmãos, ou mais, nem sei. Eu acho que ele teve 10, se eu 8. não me Bom, engano. 8 com ele, 9. 9, tá danado. Então, não saiu nenhum autista, não foi? Porque Saiu. Não. o Um Stanley dos mais tem um novos pouco é de autista, era dificuldade. bem comprometido. Ah, é? O Stanley era bem comprometido, Ele assim. teve gêmeos também, irmãs E gêmeas, duas né? meninas. Não, duas irmãs gêmeas. É. Então, só, ele não podia ter. Bom, enfim, deixa isso para lá. Então, o que me chama uma lembrança que eu tive foi a de Cristina Kupfer, que disse o quê? As crianças são terapeutas para outras crianças. E isso ela aplica muito claramente no lugar de vida. As crianças que com dificuldades quaisquer são terapeutas para outras crianças. Conviver o bom, o saudável, o típico com as crianças não típicas ajuda, são professores, são facilitadores dessas crianças. E, bem ou mal, existe uma parte no livro onde ele diz que esses amigos, essa convivência com tanto de crianças, ao mesmo tempo que ele se retraía, mas eu acho que ele se retraía também para observar o que elas faziam. E deve ter ajudado a ele, de certa forma, porque você disse, bem apropriadamente, que ele não apareceu em hora nenhuma em trabalhos terapêuticos. Quem ajudou foi o irmão, os irmãos que ajudaram, e os pais. Ele cita muito os pais como aqueles que o ajudaram a superar isso daí. Depois veio o companheiro dele, logicamente, mas ele já estava adulto, né? Entendeu? Aí eu me lembrei muito de Cristina Kupfer. Esses irmãos devem ter um papel aí também. Ele passando o ferro, tu lembra, Bruno? Ele passando o ferro com as crianças, passava horas passando o Sim. ferro, e cada um ajudava, ele dava uma função a cada um, os pequenininhos, que ele era o mais velho, né? Aí dizia, o de 4 anos, ele bota aqui, joga água aqui. Ele disse que
vai jogar água também na roupa. E depois passava, ficava horas fazendo dessa. Era como se fosse uma brincadeira de uma verdade, né? De uma realidade. Quer colocar alguma coisa também, Cristina? Eu acho que antigamente as crianças não iam para a escola, né? Um quintal. De fato, é muito importante a brincadeira entre crianças, uma para outra. Mas eu acho que os dois pontos principais para ele foi exatamente ele ir para o estrangeiro, ser reconhecido como alguém capaz e, e ter que fazer, né? Ter que tomar as decisões, uma coisa que ele não conseguia se sentir apto, né, na Inglaterra. Você vê, ele se liga ao amigo estrangeiro, né? Quer dizer, ele se sente com as possibilidades com o amigo estrangeiro. Ele não consegue fazer com os ingleses, né? Então, eu acho que e todo esse apoio dos pais dele, exatamente em cima das escolhas dele, eu acho assim, os detalhes que ele descreve das opções dele, eu achei assim muito importante, né? Principalmente a mãe sempre perguntava para ele o que ele queria, podia ser diferente do que ela desejava, mas ela respeitava o desejo dele e apoiava. Eu acho esse ponto muito importante, muito importante, né? Agora, outra coisa também em relação à linguagem, que me fez lembrar, ele realmente me faz lembrar muitos pacientes. Ele falando que a língua dele, materna, era os números. Tá? Quer dizer, apesar de ele ter começado a falar, né, as primeiras palavras com 1 ano, a língua materna era os números. Né? Então, quer dizer, parece que ele... não sei, a relação realmente, eu estou concordando com você, Bruno, quando você traz todas essas questões da linguagem. Né? Eu acho que para ele ter ido para o exterior foi importantíssimo, porque como ele se sentia, ele perguntava, né, por que eu sou tão estranho? Por que todo mundo me acha estranho? E, de repente, no estrangeiro, ele era estrangeiro e era estranho porque era estrangeiro. Então, a coisa já minimizava muito, né? Fez com que ele se apoderasse de muitas questões. E a outra coisa também que é muito importante ele deseja sair da casa dos pais, quer dizer, mais adiante. E o fato de desejar, aí também tem uma outra sociedade, né? Eu conheço bem a Inglaterra, morei lá 1 ano, você tem as facilidades, né, de emprego, enfim, né? Um jovem que não tem curso superior, você tem uma variedade muito grande, diferente daqui, né? Mas, enfim, ele experimenta, né, o lugar que ele mais amava, que era a biblioteca, ele não consegue ser aceito para trabalhar na biblioteca, tá? Mas ele continua insistindo até porque ele quer ficar independente, né? Ele quer o crescimento dele. Então, eu acho que, assim, entre o medo, a dificuldade e o desejo, e como ele era apoiado no desejo dele, o desejo faz ele vencer o medo e as dificuldades. Mais alguém quer colocar alguma questão ou fazer alguma Eu quero observação? colocar uma lembrança. Vocês, Ok. eu não sei se todos viram aquele filme que o Preô Recife exibiu, que foi Em O Mundo Interior. Tem um dos autistas em que a mãe investiu de todas as formas. Então, dizendo, olha, tem tal e tal tratamento, então ele vai. Tem outro tal e qual, ele vai para isso. E que não sei o que. Tá? Então, esse rapaz acabou indo para o Japão para concorrer a um
campeonato, eu acho, de judô. É judô que ele faz. É. Aqui, né? Alô? Acho que caiu, não foi? Professora desse local. Né? Então, ele atingiu um ponto, ele era também savan, esse daí era. Então, o que é que acontece? Ele vai para o Japão, né? Aparece ele no aeroporto se despedindo, e a mãe bem assim, com aquela cara de que realizei, né? O meu filho evoluiu até onde pôde, e tudo bem, que ele seja feliz. Então, essa história do Tamet, ele viaja também, né? E para buscar essa identidade dele, né? A evolução enquanto pessoa, e nesse filme, em um mundo interior, esse outro tem também essa condição de poder a mãe juntar o dinheiro dela e mandá-lo para o Japão. Logicamente que vai sob supervisão, mas vai. A supervisão está sempre ali por perto desse, mas vai. Agora, o Tamet foi só e só. É incrível essa daí. Pronto, terminei. Ô, gente, o que me chamou também muita atenção no caso do Daniel é que, assim, é sem dúvida um sujeito atípico, né? No pé da palavra, né? Ou seja, fora da curva, realmente. E dois aspectos que eu acho que influenciaram bastante no processo evolutivo dele é a condição de ser um sujeito savant, né? Ter as suas ilhotas, e a condição do ser sinestésico. Então, assim, eu acho que esses dois grandes elementos, no fundo, potencializaram ele para toda a desenvoltura que ele foi apresentando ao longo dos anos. E me parece, né, que estas duas condições impulsionaram ele, principalmente no campo da linguagem. Manuel, desculpe, eu quero saber os dois campos. Você falou dois, mas cortou a sua ligação. Eu quero saber os dois. Ok, Maquiné. Está me ouvindo melhor agora? Agora, por favor, me diga as duas. As duas condições básicas, que seria estar na síndrome de Savant. Sim. E a condição sinestésica dele. De neurologia sinestésica. Isso. Então, me parece que a integração dessas duas situações possibilitaram a ele, né, uma maior facilidade, uma entrada mais abrangente no campo da linguagem, especificamente. Sim. Não é? E essa condição, automaticamente, me parece, né, a impressão que eu tive, que impulsionaram ele para, digamos assim, sair, se a gente pode dizer, sair mais daquele campo do autismo, do fechamento autístico. Então, ele não demonstrava um fechamento propriamente dito autista. Não é isso? Alguma coisa, mas nem tanto. Ele estava preocupado com... Muito bem colocado por Bruno, né? Assim, toda a relação dele com o campo da linguagem, como é bastante curioso. Então, me parece que, assim, a gente sabe que o quanto mais o sujeito ele adentra o campo da linguagem, menos condições ou características autísticas, né, como um fechamento, menos ele vai demonstrar essa dificuldade. Porque quanto mais no campo da linguagem, mais maturidade psíquica, neuronal vai estar presente nesse sujeito. Então, me parece que ele estando no campo da linguagem
advindo desta integração das duas condições, de ser savant e sinestésico. E sua grande habilidade comunicacional, né? Então, me parece que isso impulsionou ele a estar se distanciando cada vez mais deste diagnóstico, deste rótulo de autor próprio, de uma forma clássica, como a gente compreende. Eram um pouco essas considerações. E para resumir, então, quanto mais o sujeito estiver no campo da linguagem, mais ou menos autista, ou menos fechamento autístico vai estar presente nele, consequentemente impulsionando ele para uma evolução. Eu acho que me parece que isso daí deu um grande impulso, sabe? Deu um grande impulso, e vem sendo, porque desde cedo ele lida com palavras, a maneira dele, com imagens, com cores, não é? Isso. Eu acho que isso daí... E só para completar, gente, assim, uma informação que eu acho que talvez a maioria já deve ter, existe uma diferença entre a palavra sinestésico com S e o sinestésico com C. O dele me pareceu ser bem um sinestésico com S e a grande capacidade e potencial de integração sensorial, né? Eu acho que isso dá um upgrade assim, gigante no processo evolutivo dele. Ele é um sinesteto, né, que é chamado. Agora, eu acho que isso também deve trazer uma confusão muito grande, né? Isso traz, por exemplo, ele memoriza todos os números, ele memorizou em imagem, né? Quer dizer, em paisagem, né? Eu achei sensacional. Me fez lembrar muito Maria Montessori, porque ela trabalhava muito com essas correlações. E realmente você conseguir memorizar assim, você consegue traduzir para o número. Agora, eu imagino assim, que tenha trazido também muitas confusões, porque imagina, de repente você está pensando as letras, as palavras que ficam coloridas na sua mente, né? Deve ser uma condição muito difícil, né? Mas eu concordo que o fato dele conseguir se expressar, e assim, é prazeroso, por exemplo, ler o que ele escreve, ouvir o que ele fala, pessoalmente, né? Ajuda ele a interagir melhor. Eu acho que Cláudia queria fazer um comentário também, né? Bom dia ainda, obrigada pela aula, pela palestra. Eu li o livro recentemente, e eu não sou da área da psicologia, eu sou da área do teatro e da educação infantil, há muitos anos. E fiquei muito feliz de encontrar essas falas, e estou me interessando pela síndrome do espectro autista há pouco tempo. E li o livro. Durante a leitura, eu falei, é verdade que ele não foi para o divã, né? Vamos falar assim, não foi em nenhum momento para o divã, pode ser diversas formas de divã. E essa, como acho que foi a Cristina que colocou de novo, a relação com a família, desse amor, é fundamental, foi que me tocou muito no livro, e outras falas de adultos autistas, né, podendo escrever e podendo relatar, que essa é a grande riqueza do Tammet também, ele poder relatar, né? Tem muitas pessoas na mesma situação que não conseguiram vencer, vamos avançar, né? Como ele diz, ser feliz e ser produtivo, né? Feliz e produtivo, e trazer para nós essa fala. Então, no livro, só para trazer a parte que eu gostei muito, foi o encontro dele com o Kim, né? O autista do Rain Man. Ele fala muito isso, que no final do encontro, a mensagem é de tolerância e de respeito que ele transmitia para os outros, que foi o que mais tocou a ele, e a equipe que foi fazer o documentário nele com o Kim, que fala isso, que era uma história de amor incondicional, de sacrifício, de perseverança na adversidade, que foi muito emocionante para todos da equipe. Ele é autista e o pessoal da equipe de filmagem que não era, né? E no final, ele fala que o dom particular do Kim, do Rain Man, né, não estava no seu cérebro, mas no seu coração, na sua humanidade, na sua capacidade de tocar a vida dos outros de uma maneira verdadeiramente única. Ele diz que o encontro com o Kim, pelo menos na escrita do Dia Azul, foi o evento mais feliz da vida dele.
Era meu relato, e eu estou indo, na verdade, minha aproximação para desenvolver um trabalho de teatro com crianças do síndrome do espectro autista, está indo mais ou menos por essa área. Eu não sou arteterapeuta, não sou terapeuta, mas eu estou indo com o meu coração, e isso me apoiou nesse sentido, de continuar nessa minha via ainda de debutante nessa área. Obrigada. Cláudia, eu queria perguntar a você, onde é que você está? Em que estado do Brasil? Eu estou em Brasília, moro em Brasília, mas estou indo para a França para trabalhar com crianças sofrendo do síndrome do espectro autista, crianças da pequena infância. Sim, tá certo. Prazer em conhecê-la. Prazer também, todo meu, e estou entrando nesse universo de coração aberto. E muita poesia na cabeça. Falar de palavras, eu não vou entrar nesse mérito, mas a poesia também é essa mágica das palavras, né? Certo, ótimo. Parabéns. Bom, gente, eu acho que a gente já passou do horário, né, que previsto de encerrar de meio-dia, né? Então eu queria agradecer a presença de todos que puderam participar, né, e avisar que no próximo um livro da Donna Williams, né, Meu Mundo Misterioso. Qual é a data, Tereza? Por favor. Dia... Agora, mas... Deixa eu ver aqui, Bruno. Dia 22, Bruno. É isso? Dia 20, não, dia 22 desculpa, de outubro. Dia 23, que é um sábado, 22 de uma sexta. Então, 23 de outubro, temos um encontro marcado. Espero ver todo mundo de novo. Então, um grande abraço e obrigado pela presença. Ô, Bruno, quem tiver interesse, vamos estar disponibilizando o link de gravação na nossa rede social, no YouTube desse seminário de hoje. Então, durante a semana, a gente deve preparar a edição para poder estar disponibilizando. Ô, Bruno, Oi. Bruno, está me ouvindo? Só um pedido. Bruno. Oi, pode falar. Posso falar? Eu gostaria que você, se for possível, encaminhasse dentro do grupo os livros que você referiu. Sim. Para fazer seu trabalho sobre essa terceira parte, tá certo? Ok. Mando sim. Muito obrigada, viu? De nada. Tchau. Bom final de semana a todos. Bom fim de semana, gente. Bom fim de semana, gente. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. Saúde e paz para todos. Obrigada. Saúde e paz. Tchau.